Pessoal, talvez o Carlo Ancelotti tenha feito a pior convocação dele no comando da seleção brasileira. E no vídeo de hoje eu vou analisar nome por nome da lista de convocados do treinador, tentar explicar também para vocês o porquê de cada escolha e será que realmente fazia sentido, quais opções eram melhores. Vou analisar também as novidades, o Vitor Roque, Luciano Juba, Fabinho e Danilo. Será que tem alguma explicação que faz sentido para ter os dois de volta na seleção? Enfim, bora analisar essa lista. Começando pelos goleiros, eu já acho que a gente tem dois erros aqui. Os convocados por Ancelotti foram Bento do Al Nassr, Ederson do Manchester City e Hugo Souza do Corinthians. O Ederson é completamente plausível o retorno dele à seleção brasileira, lembrando que o Alisson está lesionado. Então, o Ederson, por ser um cara de confiança, que joga muito bem com os pés e que vive até uma boa fase no Fenerbahçe, não vi ainda nenhum frango dele e ele fez boas defesas. Teve até uma saída de bola meio arriscada no jogo passado antes dessa convocação, mas nada que comprometa. Eu ainda acho que o Ederson de fato seja o goleiro mais confiável para assumir a meta da seleção brasileira sem o Alisson. Nenhum dos outros goleiros me passa uma confiança absurda. Nem o mesmo Ederson, acho que o Alisson hoje está muito acima. Mas, tudo bem. A minha questão aqui vai ser com o Bento e com o Hugo Souza. A gente tinha aqui, ao meu ver, pelo menos 4 goleiros melhores, vou até colocar mais um aqui que eu esqueci de anotar, do que os dois. Everson do Atlético, Léo Jardim do Vasco, Luiz Júnior do Villarreal, Fábio do Fluminense e talvez o Rafael do São Paulo eram opções melhores do que os dois nesse momento. E eu explico. O Bento não vive uma boa fase no Al Nassr, ele tem alternado entre titular e reserva, não tem feito grandes defesas, isso pra mim é um ponto. Tem levado alguns gols questionáveis no meu ponto de vista também, e eu não vejo sentido em convocar o Bento. Ele já teve oportunidades, já é um cara experimentado, por que não testar outros nomes? A gente vai chegar na Copa do Mundo, se um dos dois aqui estiver em má fase, tem muitas opções para ser reserva do Alisson. E por mais que o terceiro goleiro não seja tão relevante assim, e de fato pouquíssimas vezes ele vai jogar, eu acho que está no momento da gente testar mais alguns nomes. E nesse sentido, eu levaria o Everson e o Luiz Júnior, porque acho que são dois goleiros que vivem uma fase melhor. O Everson, que ainda joga muito bem com os pés e vive uma fase boa há muito tempo, é um cara que vem se destacando demais no Atlético. Para quem não acompanha, o Everson tem feito defesas difíceis jogo após jogo, falha pouquíssimo. Dos últimos meses aí você vai lembrar da falha contra o Del Valle e nada mais. Um cara que também é decisivo nos pênaltis. Não vejo sentido em você preferir o Hugo Souza nesse momento. Ainda mais que, e olha que eu sou um defensor do Hugo Souza, eu acho que a galera pega muito no pé dele, ele tem falhado pouquíssimo no Corinthians, mas o Hugo Souza ainda ficou 12 dias parados. Ele voltou agora, nesse final de semana. Então, por que não dar uma mexida, sabe? E lembrando, essa análise aqui é dessa convocação. Uma análise para uma Copa do Mundo seria totalmente diferente, porque na convocação para amistosos a gente pesa também a qualidade, o momento de cada jogador, mas os testes que o Ancelotti deve fazer. Então, ao meu ver aqui, o Luiz Júnior e o Everson mereceriam mais, mas o Léo Jardim, o Fábio, talvez até o Rafael, acho que estão na frente do Bento e do Hugo Souza nesse momento. O Luiz Júnior, beleza, não é titular absoluto do Villarreal, mas até os torcedores do Villa já estão pedindo uma titularidade absoluta. É que o outro goleiro do Villa também faz bons jogos, mas o Luiz Júnior é o goleiro com maior aproveitamento, um dos goleiros da Liga Espanhola com maior aproveitamento de defesas. É um cara que tem vários clean sheets, um goleiro jovem que pega pênalti. Eu, sinceramente, eu acho que o Ancelotti errou feio e demonstra que ele tá meio fechado aqui com esses goleiros, cara. Eu não vejo ele expandindo até a Copa do Mundo. Hoje, pra mim, o Bento e o Hugo Souza estão brigando para ser o terceiro goleiro, mas eu apostaria todas as minhas fichas que Alisson, Ederson e Bento vão ser os convocados para a Copa do Mundo. E, ok, né? Mas eu acho que ele desperdiça uma oportunidade de testar outros goleiros que vivem uma fase melhor. Vamos aqui pra zaga. Danilo do Flamengo, Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Vamos passar aqui então pelos nomes menos incontestáveis. Desculpa, mas se você discorda de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Militão, não faz sentido nenhum, cara. É só você ver o nível de desempenho deles, que são 3 zagueiros dos melhores do mundo, titulares em qualquer time do mundo praticamente. Pra mim, elite da elite, e a dupla Militão e Gabriel hoje tá no top mundial, não vejo discussão nenhuma, então nem vou perder muito tempo falando sobre eles. A discussão aqui vai ser o Danilo e o Fabrício Bruno. O Danilo já é uma peça, um nome totalmente desnecessário na convocação da seleção brasileira. Samuel, eu defendo muito o Danilo. Eu acho que a galera, assim como o Hugo Souza, pega muito no pé dele, por ele não ser um lateral ofensivo. E eu tô colocando ele aqui como zagueiro, mas vocês vão entender que ele não tem bem uma posição nessa lista do Ancelotti. Mas eu acho que a galera pega muito no pé do Danilo. Dito isso, não vejo sentido nenhum para você convocar o Danilo. A justificativa do Ancelotti foi: o Danilo é o único defensor que pode cobrir as 4 posições na zaga, tem experiência e liderança.
Mas você já tem 2 laterais direitos. Você já tem o Militão e o Marquinhos que podem fazer a lateral direita. Você tem na esquerda 3 laterais. Então, por que o Danilo nesse grupo? Para trazer experiência e liderança? Desculpa, Ancelotti, mas nesse caso aqui, é como eu tô falando, se é uma convocação para a Copa do Mundo, você vai pesar muito mais esses critérios de liderança, de experiência, de ser um líder mesmo no grupo. Beleza, mas para amistoso você tem que convocar o Danilo para isso, para ele ser uma terceira ou quinta opção na zaga, terceira opção na lateral direita, quarta opção na lateral esquerda, só porque ele faz as 3 posições? Sinceramente, eu não vejo sentido nenhum. A não ser que a única explicação plausível para você colocar o Danilo nessa lista é que que o Ancelotti não confia totalmente no critério defensivo, no aspecto defensivo do Wesley, do Wanderson e do Paulo Henrique, e ele quer ter um terceiro homem ali na lista que pode fazer essa lateral em jogos que vai precisar de um lateral direito mais defensivo. Ok, você vai argumentar que o Danilo é melhor como lateral direito do que o Militão e que o Marquinhos? Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, mas eu ainda, se fosse uma Copa do Mundo, eu entenderia. Mas mesmo nesse sentido, nesse critério, você chamar o Danilo para amistosos, cara, de verdade, eu não consigo entender. E aí você ainda come uma vaga e não é que todas as outras posições do campo estão bem preenchidas. A gente convocou só 5 meio-campistas. Não dava para tirar o Danilo e colocar um meio-campista que ainda não foi testado? O Danilo já foi testado, o Ancelotti já conhece ele, o Danilo já tem entrosamento com a maioria dos caras ali da zaga. Não, eu vejo pouquíssimo argumento para você colocar o Danilo nessa lista. E aí você tem aqui meio-campistas que merecem muito mais ser testados, terem uma oportunidade. Cito aqui o Marcos Antônio do São Paulo, o Ederson da Atalanta, que, meu Deus do céu, ele é um dos caras mais injustiçados com a camisa da seleção brasileira. Impressionante, todo técnico que passa não dá chance pro Ederson da Atalanta. O Matheus Pereira e o Coutinho são caras que também vêm jogando muito. A gente não tem um meio, um camisa 10 na seleção. Será que não valeria mais a pena dar um pouco de rodagem para eles? O Andrés Pereira, que vem jogando muito bem no Palmeiras. Por que você gastar uma vaga com o Danilo? Isso não entrou na minha cabeça, desculpa. Talvez de todos os nomes que o Ancelotti já convocou, esse deve ser o que eu mais discordei. E mais uma vez, não pela qualidade técnica do Danilo, tá? Por mais que ele seja reserva lá do Flamengo, eu acho ele mais zagueiro do que o Léo Ortiz, eu acho ele mais zagueiro do que o Léo Pereira, ele talvez seja o melhor zagueiro que atua no futebol brasileiro atrás do Thiago Silva. Mas até é bom falar do Thiago Silva, porque pra mim é o mesmo critério. O Thiago Silva não precisa ser testado na seleção. O Ancelotti já falou isso. Nem o Danilo. Nenhum dos dois precisa ser testado. Então, por que chamar o Danilo? Sinceramente, eu não vejo sentido nenhum. A não ser que, por exemplo, você cortasse o Fabrício Bruno, né? Mas eu acho que ele não vê o Danilo como esse quarto zagueiro. Então, talvez aqui eu esteja até sendo injusto, porque eu acho o Danilo mais zagueiro do que o Fabrício Bruno, mas é porque na cabeça do Ancelotti, ao meu ver, o Danilo entrou com esse elemento extra. Mas se o Danilo fosse convocado como quarto zagueiro, e a gente tirasse o Fabrício Bruno, pra mim estaria ok também. Porque eu acho o Danilo mais zagueiro do que o Fabrício Bruno. Melhor saída de bola e protege a bola, é rápido também. E tudo que o Fabrício Bruno tem, praticamente, o Danilo tem também. Talvez o Fabrício marque melhor centroavantes mais fortes, mais altos do que o Danilo, que não é bem um zagueiro. Mas tirando isso, o Danilo é um cara muito completo. E se ele fosse esse quarto zagueiro, eu entenderia mais do que ele ser esse elemento extra. Agora, a convocação do Fabrício Bruno, o Ancelotti falou o seguinte, abre aspas, pensamento não é baseado em um só jogo. Ele errou, mas tem jogado bem. Temos confiança nele, nas características e na qualidade. Eu vou muito na linha do Ancelotti de a gente não crucificar um jogador somente por um erro em um amistoso. Eu acho o Fabrício Bruno um zagueiraço. Mas, como eu disse, eu prefiro aqui alguns nomes na frente dele. Eu cito o próprio Danilo, o Léo Ortiz do Flamengo, eu acho que tem jogado melhor do que o Fabrício Bruno, ainda que tenha passado por uns probleminhas físicos, mas se fosse esse o problema, ele não teria convocado o Hugo Souza, né, que ele voltou agora de lesão. E quem mais que eu teria convocado? Eu teria chamado o Murilo do Nottingham Forest na frente do Fabrício Bruno. Seria bom para o Ancelotti conhecer o Murilo, você tem mais uma opção de zaga, porque o Murilo foi muito mal contra a Argentina, ok, mas ele continua jogando muito bem na Inglaterra, numa liga muito difícil, um cara que tem um lançamento, é rápido, tem uma saída de bola muito boa, defende muito bem, sabe? Então eu tenho esses nomes aqui na frente deles. O Beraldo, eu entendo, fica de fora, realmente eu acho que é um cara mais cru, que é mais pro próximo ciclo do que para esse. Então, acho que Fabrício Bruno por Beraldo não mudaria muita coisa, na minha opinião. E outros nomes que eu cito aqui, o Ibanhas, do Al-Ahly, que eu acho que merecia uma chance, mas está voltando de lesão agora também. E o próprio Thiago Silva também acho mais zagueiro do que o Fabrício Bruno. Mas, como eu disse, também acho que não precisa ser testado. Se fosse a Copa do Mundo hoje, beleza você levar o Thiago Silva e o Danilo, mas não é o caso. Vamos para as laterais aqui, então. Wesley da Roma e Paulo Henrique do Vasco na direita, Alexandro do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco e Luciano Juba do Bahia na esquerda. Na direita, sinceramente, acho que não tem como fugir muito disso. O Wesley vem jogando muito bem na Roma, quem acompanha os jogos pode perceber, ainda mais fazendo a ala esquerda, que não é a dele. O Wesley tem agregado muito para o jogo da Roma, titular absoluto, por mais que não venha jogando na posição dele de origem, então para mim é um nome indiscutível nessa convocação.
Agora, o Paulo Henrique também é um nome que me agrada, porque se não fosse ele, a gente teria aqui como opções talvez o Ian Couto do Borussia Dortmund e o Dodô da Fiorentina. O Ian Couto, eu ainda acho ele muito frágil defensivamente, e o Dodô seria um bom teste também, mas eu entendo dar continuidade aos dois aqui na direita. Então também não vou me estender muito, porque eu acho que é mais ou menos nessa linha, lembrando que o Wanderson está lesionado. E do lado esquerdo, cadê o Douglas Santos? Lesionado também, até um inscrito aqui me lesionou, Luca, eu acho o nome de Lucas. Obrigado, cara. Eu não achei quando eu fiz o meu último vídeo. Não tem uma notícia dele. Pesquisei em sites da Rússia. Não sei se isso talvez foi falha minha de não ter feito uma pesquisa mais refinada, mas não tinha achado. Mas realmente o Douglas ficou de fora por lesão, não joga há 2 jogos lá no Zenit. E aí você abre margem para testar mais jogadores. E aí você chama o Luciano Juba. Ótimo. Merecido. O Luciano Juba vem jogando demais no Bahia. Para mim é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro hoje, em termos de ser completo, de atacar e defender tão bem quanto. Apesar que eu colocaria aqui na frente do Juba o Kaique do Cruzeiro. E aí aqui o meu questionamento na esquerda é justamente esse. Juba, beleza, ótimo. Acho que é um cara que não compromete defensivamente, marca bem, tem a finalização de fora da área, que eu acho que dos laterais aqui é o único que tem essa característica. Consegue atuar tanto por fora quanto por dentro no momento ofensivo. Um jogador bem completo mesmo. Eu gosto muito da convocação do Juba. Caio Henrique, vamos insistir nele? Vamos, porque o Caio Henrique é muito bom tecnicamente e tem uma característica também diferente dos outros laterais, de mais passe, de puxar um pouco para o meio campo, lembrando que ele jogava nessa posição mais centralizada. Então o Caio Henrique, por mais que tenha algumas deficiências defensivas, eu ainda aposto nele, eu ainda gostaria de ver ele, inclusive, como titular, para a gente pegar ele com o time ideal da seleção, para a gente ver como que o Caio Henrique renderia. Agora, a convocação do Alexandro, para mim, entra na mesma que eu falei sobre o Danilo. É um cara experiente, líder, testado. Segundo o Ancelotti, a convocação dele foi porque o Alexandro foi bem nos primeiros jogos com ele, é muito confiável, tem experiência e personalidade. Mas será que não vale mais a pena a gente testar um cara que vem surgindo e que vem jogando muito bem, que é o caso do Kaique, do Cruzeiro? A minha troca aqui nessa lista de laterais seria justamente essa. Tirar o Alexandro, que não é confiável em termos físicos, já foi testado, a gente já sabe o que esperar. A lateral esquerda, se ele confiar 100% no Alexandro, ele não teria deixado ele de fora das últimas, não teria testado o Douglas Santos, não estaria chamando 3 laterais. Então, tudo isso me leva ao por que não Kaique? Cara que está em evolução, marca muito bem. Acho que a característica do Kaique ele é um lateral muito próximo ao Alexandro. E eu lembro muito do Alexandro quando surgiu, me lembra um pouco, o Alexandro talvez tinha mais potência física para atacar o corredor, era um cara talvez um pouco mais técnico lá no começo da carreira. O Kaique, com apenas 20 anos, já demonstra tudo isso e é mais forte, marca muito bem. Eu teria testado o Kaique na lateral esquerda no lugar do Alexandro, não vejo motivo para insistir. O próprio Carlos Augusto, ao meu ver, seria um teste mais válido do que o Alexandro. Não acho que a gente deve crucificar também o Carlos Augusto por causa de um jogo. E, para citar outro lateral aqui que talvez as pessoas lembrem, o Arana retomou o nível agora, eu acho muito cedo para falar disso, eu ainda acho que ele tá muito abaixo de todos esses laterais que eu falei. Então, eu acho que o erro aqui foi, não erro, mas acho que a falta de testar algum jogador aqui foi justamente o Alexandro. Antes de passar para o meio de campo, se você está curtindo esse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Quando você deixa o like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Sei que é chato ficar pedindo, mas rapidinho, clica aí e se inscreva se você é novo por aqui. A gente traz muita análise, história, informações sobre a seleção brasileira. Então, se você curte o tema, já ativa o sininho de notificação aí para não perder nada. No meio de campo, a gente vai ter Casemiro do Manchester United, Fabinho do Al Ittihad, Bruno Guimarães do Newcastle, Andrei do Chelsea e Lucas Paquetá do West Ham. Vou também já falar aqui dos incontestáveis, ao meu ver, Casemiro e Bruno Guimarães, não vou perder nem muito tempo, são titulares absolutos, acho que ninguém questiona a convocação dos dois. Paquetá para mim também já tá nesse limbo quase indiscutível, porque é o único cara que eu vejo com essa característica, talvez ali com o Gerson, o Andreas, que marca e ataca para ser esse terceiro homem de meio de campo, mas eu acho o Paquetá um nível acima de associação, que consegue chegar bem à frente, fez um golaço agora no final de semana, acho a convocação do Paquetá justa. Andrei como segundo volante é um teste merecido, cara. Eu gosto do Andrei como segundo volante. O que me incomoda aqui é a ausência do Ederson. Não, mas, mais uma vez, eu não tiraria o Andrei para convocar o Ederson. Eu tiraria um zagueiro para convocar ele. Aí sim, acho que seria mais justo. O Ederson da Atalanta, de novo, acho que é uma injustiça de todo tamanho. Mas eu também vejo o Ederson à frente do Andrei, tá? Ou então, na verdade, eu teria colocado o Coutinho no lugar do Danilo e o Ederson no lugar do Andrei. Se é pra gente testar o Fabinho, eu vou chegar lá, tá? E agora falando justamente do Fabinho, que eu acho que é a convocação mais polêmica. Abre aspas pro Ancelotti, o Fabinho tem um perfil defensivo diferente do Casemiro e eu quero conhecê-lo.
Por isso, assim o Ancelotti falou sobre o Fabinho. Lembrando que o Casemiro, quando foi perguntado qual que seria o jogador que mais se aproximasse dele, que mais se aproximava dele em termos de característica, ele citou o Fabinho. Então talvez isso abriu os olhos da comissão técnica para o volante ex-Liverpool. Bom, o Fabinho não precisa de apresentação, né? Todo mundo já conhece ele. Saída de bola, jogo aéreo, cara muito físico, cobra falta, pega a bola muito bem. Beleza, a gente sabe das qualidades do Fabinho, mas será que era o momento de chamar ele? Bom, isso mostra primeiro que o Ancelotti não está satisfeito com o primeiro reserva do Casemiro. E eu gosto disso, essa preocupação. Porque, de fato, o primeiro volante, esse reserva do Casemiro, ele ainda... Nem o André me deixa absoluto, cara. De verdade, eu ainda tenho desconfiança. O André, não pela qualidade técnica, mas pela inexperiência de estar começando. Ele não é titular absoluto do Chelsea. É um jogador muito bom, com teto muito alto, desarma muito bem. Hoje eu confio mais nele do que o André. E hoje eu ainda acho que, apesar dessa desconfiança com ele, eu ainda apostaria minhas fichas numa continuidade do André ao invés de chamar o Fabinho. Porque eu não confio 100% ainda também no Fabinho. Ainda não. Eu não confio que o futebol que ele vem jogando na Arábia é o suficiente para voltar à seleção brasileira. Eu entendo o teste. Eu não crucifico o Ancelotti por isso. Mas não é um cara que cobre tanto o campo assim, tá? Tipo, se é para você ter um volante marcador, talvez o João Gomes seja a minha melhor opção. Apesar de, na saída de bola, ele não ser tão bom assim. Eu entendo tudo que o Fabinho te traz, mas, cara, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre o Fabinho, vou admitir aqui, tá? Falar que eu vi milhares de jogos dele, não, mas ele foi eleito, por exemplo, um dos melhores volantes na Liga Árabe. Como eu disse, eu entendo o teste, eu não crucifico, mas eu ainda daria continuidade ao André. Mas é algo pessoal. Não é um teste que eu acho assim absurdo do Ancelotti fazer, de testar o Fabinho. A gente vê ele também com a camisa da seleção, porque o cara num time é uma coisa, com a seleção pode ser outra. Às vezes ele entra, joga muito bem, entrega e aí a gente fica mais tranquilo ali com a reserva do Casemiro. Então, ok, vou dar esse teste de confiança pro Ancelotti, mas não seria a minha primeira opção, de verdade. Eu ainda acho que o André está à frente do Fabinho nesse momento. E no ataque a gente teve Estevão do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Vinícius Júnior do Real Madrid, Rodrigo do Real Madrid, Matheus Cunha do United, João Pedro do Chelsea, Richarlison do Tottenham, Vitor Roque do Palmeiras. Lembrando que Rafinha, Pedro e Evanilson estão lesionados. Nas pontas eu vejo pouco a se discutir. O Estevão ainda oscila um pouco no Chelsea, mas é um cara diferente, você precisa ter ele na seleção. Vini, Rodrigo e Cunha. Cunha é mais um segundo atacante do que um ponta, né? Mas eu nem discuto a convocação deles, acho que não tem discussão pra mim, são muito acima, por mais que o Rodrigo não viva uma boa fase no Real Madrid. O que eu questiono aqui, e é bem próximo, é se eu não levaria o Antony no lugar do Luiz Henrique. Porque o Antony tem muito mais poder de finalização. Só que o Luiz Henrique, com a camisa da seleção, jogou melhor do que o Antony quando ele teve as últimas oportunidades dele. E foram poucos minutos, né, pra gente ser justo. Mas eu testaria o Antony e deixaria essa vaga um pouquinho mais em aberto, abriria um pouco o leque pro Antony. O Ancelotti, se não me engano, convocou ele só na primeira vez, quando ele tava deitando lá no Real Betis, e ele já voltou a jogar bem. Então daria mais uma oportunidade pro Antony. E a gente vai ter aqui o Savinho, que também não vem sendo titular absoluto do City, precisa te entregar mais em termos de gols, de assistência até que ele vai bem, mas faltam gols. O Martinelli também já é um cara muito testado, então eu entendo não convocar ele, é um jogador que vem oscilando no Arsenal em termos de ser reserva, titular. E o Igor Paixão também vem jogando muito bem no Olympique, mas vai cortar quem aqui, né? Então acho que nas pontas, acho que o único nome mais questionável é do Savinho. Falando agora do centroavante, o João Pedro, acho que merece continuidade, apesar de não ter feito tantos gols no Chelsea. É um cara que vem jogando bem, voltou a marcar no final de semana. É um jogador muito técnico, ao meu ver, o centroavante mais técnico que a gente tem, se a gente não considerar o Matheus Cunha, porque o João Pedro ele pode ser até um segundo atacante, um meia, e eu acho que ele merece sim continuidade na seleção. O Vitor Roque, pra mim, também é merecido, e aí é um parêntese. Pra mim era ele ou o Caio Jorge, não faria sentido você convocar os dois, acho que são características muito próximas em termos de finalização, de corrida, de característica dentro de campo, de ser mais o cara ali do último toque, até de idade também, são jogadores com idade mais parecidas, acho que são perfis muito próximos. Então pra mim era um ou outro, e hoje o Caio Jorge, o Vitor Roque vive uma fase melhor do que a do Caio Jorge. Agora a convocação do Richarlison me incomoda profundamente. A convocação do Richarlison não se justifica sob nenhum contexto. A justificativa do Ancelotti foi até interessante, tá? Eu achei que ele ia falar sobre confiança, sobre outras coisas, mas não. E aqui eu acho que é importante a gente entender também qual o pensamento do treinador. O Ancelotti falou assim: estamos avaliando o centroavante que tem um perfil diferente, que seja diferente de Cunha, Vitor Roque e João Pedro. Eles gostam de jogar com a bola, não tem um perfil de ser referência. Pedro poderia ter essa oportunidade,
mas está machucado, e o Richarlison já jogou muito e fez muitos gols na seleção brasileira. Eu acho que essa fala dá a entender claramente que o Pedro seria convocado se ele não estivesse lesionado. E aí eu fecharia 100% com o Ancelotti. Eu concordo que o Pedro seria uma opção bem melhor do que o Richarlison hoje na seleção, por técnica, por momento, por não ter sido testado ainda. Infelizmente a gente não pôde contar com o Pedro, o Ancelotti deixou em aberto que ele pode ser testado ainda. Agora, uma coisa que as pessoas não entendem é em relação à característica. E isso que o Ancelotti falou é algo que eu bato muito na tecla aqui no canal. Você vai convocar 3 centroavantes, você não... então vamos olhar aqui os 3 centroavantes que são melhores. Não, pô, a não ser que eles estejam voando muito ou que sejam muito acima dos outros, não acho que pode ser assim. Então, por exemplo, vamos tirar o Richarlison porque o Caio Jorge está jogando muito. Eu não vejo dessa forma. Por mais que o Jorge de fato esteja jogando bem, você já tem ali o Vitor Roque que preenche muito bem essa característica. Então, de fato, esse terceiro centroavante, ou até quarto, deveria ser um jogador mais de área. Mas só tinha o Richarlison, Ancelotti? Não. Você tinha o Igor Thiago, que vem fazendo muitos gols na Premier League, um cara mais desconhecido pra galera em geral, que foi revelado aqui na base do Cruzeiro. Eu falo aqui porque eu sou de Belo Horizonte, pra quem não sabe. E vem jogando muito bem no Brentford, um cara mais de área, talvez valeria o teste. E até o Igor Jesus, acho que mostrou mais tanto na seleção quanto na Premier League. Acho que o Igor Jesus vem jogando melhor nos dois cenários, e por que não dar mais uma oportunidade pro Igor, já que ele tá levando o Richarlison para ser centroavante. Mas eu vou te falar, talvez nem precisasse desse centroavante de área nesse momento específico, porque a gente, olha pra você ver, a gente, com somente 5 meio-campistas, talvez seria até melhor tirar o Richarlison, já que a gente já tem o Vini, que pode fazer esse papel ali de um centroavante, o Matheus Cunha, que pode também ser esse falso 9, o Vitor Roque e o João Pedro. Será que às vezes não era melhor a gente testar um meio-campista de mais pausa, talvez o Marcos Antônio, o próprio Coutinho, o Matheus Pereira, todos os meses que eu já citei aqui, o Andrés Pereira? Eu acho que todos esses nomes talvez seriam mais válidos, talvez não, com certeza seriam mais válidos do que o Richarlison. Mas eu faço muita questão de ter um centroavante pivô aqui de grande área nessa lista. Então convocasse o Igor Jesus, o Igor Thiago ou o Igor Jesus. Lembrando que o Evanilson também seria uma boa, mas ele está lesionado, então também não dá para convocar ele. Samuel, mas e o Endrick? Eu vou bater na tecla que o Endrick é o melhor centroavante que a gente tem, mas nesse momento específico, como eu disse, se é Copa do Mundo é outra história, o Endrick tinha que estar na lista, na minha opinião. Mas, nesse momento específico, o Endrick vive um momento mais conturbado, dessa troca de times, o nome dele está muito na mídia. E o Ancelotti já conhece ele, já sabe o que ele é capaz. O Endrick já foi testado na seleção, disputou a Copa América, então eu entendo a ausência do Endrick nessa convocação específica. Ele voltando a jogar no Lyon, que deve ser o destino dele na próxima janela, e eu acho que aí não tem debate, o Endrick para mim é mais jogador que o Vitor Roque, que o Caio Jorge, que o João Pedro, que o Richarlison. Para mim o Endrick tá acima de todos esses. Se você quer um cara para fazer gol, convoca o Endrick, mas eu entendo a ausência nessa convocação específica. E para não deixar de citar também o Ryan, um cara que vem se destacando muito, é jovem, mas eu acho que ele entraria também na vaga do Vitor Roque ou então na ponta direita. Eu acho que, e aí, eu acho mais válido você dar o reconhecimento aqui pro Vitor Roque, que também já viveu outras fases anteriormente que foram muito boas, e dar um pouco mais de tempo pro Ryan se consolidar em alto nível. Não que o Ryan não seja um jogadoraço, mas nesse momento também eu entenderia a convocação do Ryan, mas nesse momento eu prefiro o Vitor Roque também. Resumo, eu tiraria o Hugo e o Bento para convocação do Everson e do Luiz Júnior, tiraria o Danilo para convocar o Coutinho, o Fabrício Bruno para convocar o Murilo, o Alexandro para convocar o Kaique, o Fabinho ou o Andrei para convocar o Ederson, provavelmente o Andrei, porque como eu disse, eu acho válido o teste do Fabinho, e tiraria o Richarlison para convocar ou o Igor Jesus, ou o Igor Thiago, ou o Marcos Antônio, ou o Matheus Pereira, ou o Andrés Pereira. Qualquer um desses seria uma opção mais válida do que a do Richarlison. O meu nome preferido aqui talvez fosse do Marcos Antônio, por a gente não ter um volante de mais cadência, mas teria que pensar mais sobre isso. Ou seja, de 26 nomes aqui, 25, acabou que eu esqueci de contar aqui quantos jogadores foram convocados, eu tô discordando de 7. É um número relativamente alto em relação às últimas listas, que eu tinha 3, 4, 5 discordâncias. Então, por isso eu falei que essa talvez tenha sido a pior convocação do Ancelotti. Não é que foi de todo ruim, não é que foi péssimo, mas a insistência dele com o Richarlison, a convocação do Danilo e do Alexandre, que também acho que não precisava, o Bento, essa insistência com o Bento também, e o Hugo Souza voltando de lesão, a não convocação do Ederson, que é um cara que merece muito, e é um perfil que a gente não tem, que é um jogador mais marcador. Tudo isso me faz ter essa opinião de que talvez essa tenha sido a pior convocação do Ancelotti. Mais uma vez, você tem alguns pontos positivos, a convocação do Juba, do Vitor Roque, a próprio teste do Fabinho, eu acho que dependendo pode ser uma coisa válida, mas como um todo eu acho que o Ancelotti falhou em alguns pontos, poderia dar oportunidades a alguns jogadores, insistiu demais em alguns, então essa convocação não me chama tanta atenção como outras.
Então, nota 6,5. Lembrando que eu acho que a gente está no bom caminho. O Ancelotti, no momento de fazer a convocação final, eu acho que ele vai acertar muito o nome. Eu acho que aqui ele está insistindo em alguns, fazendo alguma insistência, mas na hora da convocação final, ele vai acertar. Eu tenho muita confiança nisso, a gente está num caminho bom. A convocação é só uma parte de um trabalho que vem sendo muito bem feito dentro de campo, e não é isso. É alguns nomes questionáveis que vai me fazer questionar a capacidade do Ancelotti. Longe disso, mas estou aqui para opinar. Então essa foi minha análise, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.